Vamos saber como é que fica a nossa sexta-feira também. Detalhes do final de semana. Chuva novamente, né? Com certeza. E a gente vai começar falando mais um pouco sobre ela, sobre a chuva e sobre tudo que ela já causou. Como é que está essa situação, né? Principalmente lá para baixo, né? Nas outras regiões mais próximas ao litoral, que tem bastante estrago. Conforme vai acontecendo as coisas, vão sendo feitos levantamentos, então a gente vai atualizando isso aí também. Desta vez o Médio Vale foi mais atingido que o Alto Vale, que é onde a gente se encontra. É verdade, e bastante atingido. E a previsão não é nada animadora para essa área, então a gente vai conferir tudo isso a partir de agora. Vamos lá. A gente começa então atualizando a questão de ocorrências, né, relacionadas a essa chuva nas áreas que nós já estamos mostrando como as mais afetadas nessa semana. Durante a noite, o nível do rio Itajaiaçu, em Blumenau, caiu 34 centímetros em 8 horas. O índice estabilizou por volta das 9 horas da noite, depois de mais de um dia seguido de elevação, e entrou em discreta diminuição depois das 11 da noite. Mesmo assim, ainda estava em 6 metros e 47 centímetros às 7 da manhã, o que mantém a cidade na condição laranja do protocolo da Defesa Civil, que é o estado de alerta. Na manhã de sexta-feira, 167 ocorrências já tinham sido registradas pela Defesa Civil em Blumenau devido à chuva constante, incluindo deslizamentos, quedas de árvores e alagamentos. Desde o domingo, a cidade registrou 160 milímetros de chuva. A média esperada para um mês inteiro era de 183 milímetros. Na região norte do estado, algumas cidades também têm registrado deslizamentos de terra e alagamentos, e algumas delas estão em estado de alerta, de acordo também com a Defesa Civil. A BR-280 precisou ser parcialmente interditada em Mafra por conta de um deslizamento. Desde o dia 18, só Joinville já registrou 35 ocorrências. O Rio Benedito também causou estragos em pelo menos 3 cidades por onde ele passa. Timbó, Benedito Novo e Rodeio precisaram ativar abrigos para que as pessoas pudessem levar os pertences. Em Benedito Novo, cerca de 50 residências foram atingidas pela água e em Rodeio 10. Timbó não confirmou o número. O nível do rio em Timbó nessa manhã também estava diminuindo. E aqui no Alto Vale também tivemos ocorrências. Em Ibirama, segundo nota da Prefeitura, desde segunda-feira, a Defesa Civil fez pelo menos 30 atendimentos. 3 deles foram alagamentos nas localidades Nova Estétin, Anchieta e São Miguel. Foram registrados 4 deslizamentos em vias públicas, 3 quedas de árvore que prejudicaram a passagem de veículos e também deslizamentos e quedas de muros próximos às residências. Ao meio-dia de ontem, os dados da Defesa Civil apontavam um acumulado de 128 milímetros nas últimas 96 horas, o que acabou prejudicando também o trabalho de recuperação da cidade, referente ainda à enxurrada do mês passado. A gente atualiza também, claro, a situação do rio aqui na nossa região, já que, claro, seguimos acompanhando também essa evolução e qualquer alerta de perigo que tenha por aqui. Na atualização das 11h20 da manhã, o nível do nosso rio estava em 4 metros e 76 centímetros. Desde ontem, ele segue subindo em média 3 centímetros por hora. Lembrando que os alagamentos começam a acontecer aqui em Rio do Sul quando o nível se aproxima de 7 metros. Você percebe pelas imagens feitas pelo nosso cinegrafista Jonas Pitts na manhã de hoje que há mais correnteza no rio que vem de Itaió, nesse ponto em que eles se encontram em Rio do Sul. Desde ontem já choveu mais naquela área do que na região de Ituporanga. As barragens não têm alteração desde ontem, nem em volume de ocupação, nem em quantidade de comportas abertas ou fechadas. Segundo espera a Defesa Civil, não vai ser preciso trabalhar com fechamentos, pelo menos no momento. Atualizando, está em 4 metros e 77 centímetros já a medição do rio. Para hoje, as áreas em que deve chover mais não incluem a nossa região, mas seguimos em estado de observação em alertas dos órgãos oficiais. Do Planalto ao litoral, seguimos com chuva persistente em boa parte do dia, especialmente no litoral, médio e baixo vale do Itajaí, segundo o alerta meteorológico da Epagre-Ciram. A frente fria que trouxe essa chuva já no último fim de semana para a região sul do Brasil vai se afastando aos poucos em alto mar, mas uma grande convergência de umidade associada a sistemas de baixa pressão vai continuar favorecendo a formação de muitas nuvens, como mostra essa figura.
A boa notícia, de acordo com a Climatempo, é que, como mostra a previsão de acumulados para essa sexta-feira, o que se esperava do volume de chuva diminuiu um pouco em boa parte aqui do nosso estado. Mas seguimos com alerta da Defesa Civil para a possibilidade de pancadas mais fortes e volumes mais altos de forma isolada, que já foi postado ontem pelo órgão e atualizado hoje, se estendendo agora até o final do dia de amanhã. E você percebe o Alto Vale já fora da zona vermelha de aviso. Falando de temperaturas, nós não temos grandes mudanças para hoje em relação ao que já tivemos nessa semana, né? Seguimos com máximas baixas para a época do ano. Você vê aí máxima de 26 para Ibirama, 25 graus em Aurora e Itaió e 24 graus em Ituporanga e Mirim Doce. Então, bem ameno o clima nesse momento. Nós seguimos com essa temperatura amena para os próximos dias e ainda, infelizmente, a chuva também deve se manter presente aqui pelo estado. Segundo projeções da Epagre-Ciran, na madrugada e manhã de sábado teremos ainda chuva fraca e isolada, especialmente no litoral e Vale do Itajaí. No decorrer do dia, o sol pode aparecer entre nuvens na maioria das regiões do estado, mas segue o alerta para a possibilidade de pancadas de chuva localizadas e temporais isolados. O sistema que atua no sábado é ainda o de circulação marítima no início do dia e convecção isolada associada ao aquecimento e umidade alta no decorrer da tarde. O domingo deve ser um dia de sol entre nuvens e novamente com aquela configuração de possíveis pancadas de chuva e temporais entre tarde e noite. Mas seguimos com condição de chuva também para o início da próxima semana, embora o sol deva aparecer um pouco mais já nos próximos dias. A indicação é de que o volume de precipitação diminua em relação aos últimos dias, mas a chuva que cair ainda é considerada significativa. Você percebe no mapa que a maior parte de Santa Catarina, nas projeções para até dia 24, aparece em verde, que indica acumulados perto dos 50 milímetros, com algumas áreas em amarelo mais claro e pouquíssimas mais escuro, algo entre 100 e 150 milímetros. As projeções da Metsul para os mesmos dias apontam ainda isoladamente alguns pontos em que os acumulados podem ser mais altos nesses dias, as áreas em tons de marrom no modelo WRF. Ainda segundo a empresa, o tempo não firma nos próximos dias nas áreas mais castigadas pela chuva aqui em Santa Catarina. Até acontece em intervalos com pouca ou nenhuma chuva, mas horas depois volta a chover e com aquela possibilidade de pancadas localmente fortes e até torrenciais. Então, a tendência, como a gente já vinha falando no decorrer da semana para o final de semana, é até abrir um pouquinho de sol, ficar mais nublado, mas ainda com bastante chance de pancadas de chuva em momentos do dia, principalmente final do dia, e pancadas localmente fortes. Então, onde elas caírem, podem ser com volumes bastante elevados em curto espaço de tempo. E como essas áreas já estão com bastante acumulado, o solo já está bem castigado pela chuva, então segue o risco principalmente para alagamentos e deslizamentos, porque os rios já estão cheios, os córregos, enfim, a terra já está encharcada, né? Então, qualquer chuva que caia é um problema a mais. Então, assim, comparando com o que tivemos até agora nessas áreas, deve ser um pouco menos daqui para frente, embora adentre a próxima semana também a previsão de chuva, o que já temos antecipado, mas ainda preocupa, principalmente porque já choveu bastante até agora e algumas pancadas ainda vão ser bem fortes. Então, fica o alerta, né, para todos os lugares e aquela nossa recomendação de acompanhar os canais oficiais de meteorologia para ir se atualizando aí sobre a previsão. Especialmente quem mora nas áreas baixas, ficar de olho na previsão do tempo aí no final de semana. Adri, muito obrigada. Bom final de semana para você. Igualmente.